Fala galera! Bom, hoje eu prometo que eu não vou chorar ou ficar emocionado como eu fiquei no vídeo de ontem, mas sexta-feira eu sempre brinco eu chego na escola, os professores já sabem, alguns devem ficar com um pouco de raiva de mim, mas eu falo, eu adoro sexta-feira porque é o dia mais perto da segunda que a gente tem de trabalhar. Isso é claro que é só uma piadinha, né? Sexta-feira a gente chega em casa e fala, pronto, dever cumprido, semana feita, mais uma semaninha de aula aí que acabou e agora é hora de descansar um pouquinho e preparar as aulas para a semana que vem, já preparando e pensando na segunda-feira. Bom, o meu dia hoje foi um dia muito normal, como eu disse, cheguei, brinquei com os professores, e aí eu tinha que fazer a minha primeira hora de novo de mentor, né, que são 10 minutinhos ali para colher os celulares, conversar com a sala, e eu resolvi nesse ano fazer um papel um pouquinho mais linha dura com os alunos, né, de novo, sem faltar respeito, mas não é da minha pessoa ser muito assim, mas para facilitar depois no decorrer da disciplina, a gente pensa, eu quando vim para cá, eu falei, nossa, a escola na Alemanha, os alunos, né, a gente tem essa ideia aí no Brasil de que a escola aqui, os alunos não conversam, os alunos não falam nada, e tipo, tudo funciona e tá bem longe de ser assim. Eu acho que não entendam errado no sentido de que as coisas aqui não funcionam. Eu acho que as crianças são crianças, os alunos são alunos, os professores são professores. Nós somos seres humanos, independente de onde a gente esteja. Os problemas são exatamente os mesmos, as reclamações são exatamente as mesmas. É claro, talvez aí a gente pode falar numa questão salarial, que eu sei que é a primeira coisa que talvez que vem à cabeça de muita gente quando escuta, né, falando do lado de fora. É claro que o salário é outro, isso vale a pena, claro. A gente pensa milhões de vezes ou trabalhando aqui fala, nossa, voltar para o Brasil e trabalhar bastante pesado para no final do mês. Mas eu acho que também tem uma questão cultural aí das coisas se encaixarem e eu, como eu já disse, eu vou gravar um vídeo para falar somente disso. E então hoje os alunos muito tranquilo, entregaram o celular, falei com eles, um pouquinho ali precisei, um pouquinho só, pessoal, vamos lá, fiquem quietos, por favor, eu quero falar agora, esperar. Então, é uma turma que está chegando agora do sexto ano, né? Então eles são muito novinhos, estão aprendendo ainda como funciona a dinâmica do pessoal mais velho. Mas deu tudo certo, tudo bem. Depois fui para minha primeira aula de matemática com eles hoje. O sétimo ano, a turma que é paralela à minha, né? Não é a turma que eu tô acompanhando. Como eu disse, o sétimo ano são duas, 7A, 7B. E eu tomo conta de uma sala e eu peguei a outra sala para dar aula de matemática. É legal também que eu conheço mais os alunos e outros alunos. É diferente, é sempre bom para poder, né, de certa forma ali, fazer um meio campo na escola para todos ficarem felizes, contentes. Então, eu comecei minha aula hoje explicando como é que ia funcionar, tudo que eu ia fazer durante o ano, o que eu aceito, o que eu não aceito, como funcionam as minhas aulas, algumas regrinhas básicas de educação, o que pode, o que não pode, para deixar bem claro, para depois a gente não ter problema no decorrer do ano e também não desandar. Matemática eu sei que não é uma disciplina que todos eles gostam, né? Aqui, como em qualquer lugar do mundo, eles não querem fazer exercício, às vezes têm preguiça de abrir o caderno, perguntam se tem que copiar, como em todo lugar. Pergunta qual é o título, aonde tem que escrever, se é para copiar o cabeçalho. São coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo que eu falei, uau, aqui também é tudo igual. Como eu disse, é tudo igual, não muda absolutamente nada. E então eu deixei isso bem claro para eles e comecei hoje muito tranquilo já o primeiro assunto. E foi muito legal que eles conseguiram fazer, entenderam. E eu sempre fico muito preocupado por conta do meu alemão, né? Não é a língua mãe. Tem uma coisa que eu aprendi muito aqui, que essa questão do sotaque, que nós brasileiros, né? Isso é uma coisa que nós brasileiros carregamos, né? Ah, tenho que falar a língua sem sotaque, tenho que falar o inglês sem sotaque. E aqui, o que eu percebi é que quanto mais sotaque você tem, mais você mostra que mais língua você sabe. Que além daquela língua, você sabe outra, que é a sua língua mãe. Então eu já escutei isso de um professor aqui
Eu falei assim, mas quando eu tava no começo, mas eu tenho sotaque, é difícil. Ele falou assim, mas isso é lindo, o seu sotaque mostra que você sabe mais uma língua. Ele falou, olha eu, por exemplo, só sei falar alemão, e nem inglês ele sabia. Então, isso é uma coisa que eu já vou perdendo, mas é claro que chega uma hora ou outra que às vezes falta uma palavra, mas é legal que eles ajudam, então acaba que sempre quando eu tenho no final um feedback positivo deles, nossa, professor, eu escutei, eu entendi, ou né, a gente sempre escuta isso, foi a primeira vez que eu entendi, nossa, meu professor era assim, era assado. Então foi muito legal já ter esse feedback hoje pela primeira vez. Bom, depois tivemos um intervalo, são 2 aulas de intervalo, e aí eu voltei para minha terceira aula, primeira aula de física, também com a outra turma, agora a minha turma do 7º ano, de novo expliquei. Infelizmente na grade aqui, por uma falta gigantesca na Alemanha de professores de física e matemática. Por isso, você aí que é professor de física e matemática e que tá afim de pegar outras aventuras na vida, eu, se fosse você, investiria um pouquinho no alemão. Posso também, já falei que eu quero gravar um vídeo falando tudo que precisa. É claro que a minha ideia aqui, de novo, é vídeo para mim, para um diário de classe. Mas se alguém quiser mesmo saber disso, aí coloca aqui que aí me motiva para poder gravar esse vídeo. Né? Então, explicar como é que funciona o processo, como é que eu fiz o processo para poder virar professor aqui na Alemanha. Mas eles estão precisando absurdamente. Por conta da falta de professores de física, eles têm uma aula só na grade, porque eu sou o único professor de física que tem para a escola. Tem até outros professores que estão habilitados a dar física, mas eles também estão matemática. Então a matemática é sempre a primeira opção, e eu disse que eu gostaria muito de lecionar física, porque é a minha principal matéria, né? Então deu certo. E eu consegui hoje, né, a primeira aula muito tranquila, são 45 minutos, eu praticamente expliquei. O último tempo que eu tive foi de passar para eles, o que é física, e eles trabalham sozinho. Na aula de física rola muito mais esse conceito deles trabalharem sozinho, né? Então eu dou o conteúdo, dou o material, site, vídeo, apostila, livro, e eles vão buscar as perguntas em cima desse material. É claro que eu tô lá, se eles precisarem eu vou sempre estar ajudando e respondendo. Depois disso eu tive mais uma substituição hoje. Como eu disse, aqui a gente funciona a tempo integral, fica na escola, então se precisa de uma substituição a gente é informado pelo aplicativo. E aí eu tinha programado montar algumas aulas, né? Como minha grade está bem cheia, eu não consegui montar as aulas porque eu tinha aqui o meu professor, mas tudo bem. Era uma aula de esporte, de educação física, e os alunos vão ter um campeonato de voleibol já programado para o final do mês. Então eles ficam treinando aí esse mês para poder, né? E isso é uma coisa bem legal aqui que eu percebi logo no começo, que é como na escola os alunos eles têm uma dificuldade maior de movimentos práticos com a mão e com o pé na aula de esporte. Isso não é ruim, de novo, né? Sem julgamento, por favor. Eu acho que é só a forma como eles lidam com brincadeiras infantis e eles vão crescendo, sem esse tato que a gente tem aí no Brasil, até por ser verão, acho brincar mais do lado de fora. No Brasil fica mais fácil esse tato com a bola ou brincadeiras, né, de mais habilidade. Aqui falta um pouquinho para eles, mas eles adquirem também, aprendem rápido o voleibol, né, eles conseguem. Acho que dos esportes é o esporte que não tem contato e, de certa forma, há uma progressão muito mais rápida quando a gente vê eles já no campeonato. E aí eles estavam meio cansados de brincar, já tinha corrido uma aula, eu não tinha substituído essa aula. E aí eles, professor, não queremos mais, não queremos mais. E aí eles falaram, vamos brincar de queimada. Eu falei, então vamos lá brincar de queimada. Acabei brincando com eles, jogando com eles. Isso é uma coisa que os professores fazem muito pouco aqui. Tem-se uma coisa muito de medo de machucar, de bater, e por as questões de seguro da Alemanha, isso é muito complicado. É claro que eu sei disso, eu estava ciente disso, mas como eu disse para eles, falei, vamos brincar. E outra, né? Às vezes a gente se preocupa tanto, deixar de fazer, e eu acho que essa interação professor-aluno é muito legal, porque na hora que você tá jogando ali, você já percebe o quanto eles já olham para você diferente, como uma forma, nossa, o professor tá ali do nosso lado, e de forma alguma eu quero ser amigo deles, mas eu também não quero ser jamais inimigo a alguém que eles olhem e falem assim, não, eu não gosto desse professor porque ele é chato, porque ele não entende a gente. Eu acho que eu gosto dessa questão quando o aluno
sente a confiança de poder chegar para o professor e falar o principal são as coisas da matéria, né, da disciplina, para perguntar dentro de uma aula mesmo, ou até às vezes algo que aconteceu. Já vi vários alunos chegar e falar assim: professor, estou fazendo esse esporte, ontem veio um aluno e perguntou se eu jogava um joguinho na internet, me passou o nome do jogo, queria que eu jogasse, porque tem um caráter que é igual um brasileiro, e ele queria que eu entrasse para jogar com eles. É claro que, né, essa intimidade, eles não têm, eu não tenho tanto discernimento da barreira ali, mas a gente acaba fazendo. Pois é, depois do intervalo eu tive 2 aulas de matemática também, e aí aula super tranquila, super normal, até as 3h30, depois fazer aquele meio campo, recolher, devolver os celulares, conversar um pouquinho mais com eles, conversar com os professores que estão ali, e fim da semana, fim de mais uma semaninha. A semaninha foi curta para mim, tava doente, mas agora, semana que vem, encarar desde o começo, segunda-feira, e eu espero poder vir aqui e contar cada dia da minha experiência. Além disso, se algum dia alguém assistir esses vídeos e quiser saber como é a determinada coisa da escola, eu vou ficar muito feliz em gravar o vídeo, beleza? Fico por aqui, até mais!